Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu estou gravando agora, ainda é tarde, num domingo, a nossa primeira sessão do curso, que é um curso que está sendo ofertado, né, em função de uma solicitação, de um edital aberto pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através do seu departamento de desenvolvimento de pessoas e a divisão de capacitação e educação profissional. Então, desde já eu me sinto muito contente em estar trabalhando mais uma vez com a Projeto. É o segundo curso que eu dou nessa temporada que a Projeto está trabalhando. Uma atitude que eu acho que é extremamente importante, porque vai na direção da capacitação de pessoal. A gente sabe bem que qualificar pessoas, ou seja, titular e avançar na direção de um conhecimento estruturado e perene do quadro de servidores da universidade, e não só do quadro de servidores, mas também do quadro transitório. Qualificar essas pessoas é muito importante que a gente que está trabalhando nessa cadeia de geração de valor do ensino superior e da pesquisa científica, do extensionamento, a gente precisa estar sempre se adequando aos melhores padrões do que vem a representar a qualidade. E por isso, mestrar, doutorar, seja para o quadro docente, seja para o corpo técnico, seja para o amplo conjunto de discentes que frequentam a universidade, é algo extremamente importante, né? No entanto, a gente sabe que isso é uma parte do processo extremamente séria, que é essa formação perene, essa formação estruturante, mas a gente também precisa trabalhar na direção de se capacitar, ou seja, de se atualizar e incorporar conhecimentos de questões que são mais leves, mais ligeiras, mais rápidas. Então, esse curso que eu vou trabalhar com vocês, ele estava previsto como síncrono, mas ele vai ser por uma adaptação todo assíncrono, que vai permitir algumas coisas bem legais também. Eu, pessoalmente, Daniel Chaves, não acredito numa hierarquia do síncrono sobre o assíncrono e vice-versa. Eu acredito que são dinâmicas de ensino-aprendizagem remotas que podem ter uma utilidade dentro de um determinado contexto que seja razoável, que seja favorável. Não há naturalmente uma superioridade do síncrono sobre o assíncrono e sobre o assíncrono do síncrono. A questão central e uma das questões mais importantes para a gente que está planejando atividades de ensino nesse contexto em que o ensino remoto foi potencializado largamente pelo contexto catastrófico da pandemia, e eu desde já, como fui uma pessoa que perdeu pessoas na pandemia, desejo a todo mundo que perdeu alguém os meus sentimentos, lamento muito, foi uma circunstância, a gente já está lidando com isso, agora é outubro, a gente já está lidando com isso há 20 meses, de uma forma extremamente traumática, extremamente desagradável, com consequências que inclusive vão além da saúde. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a minha percepção como uma pessoa que já está dedicada ao digital e ao remoto há muitos anos, antes inclusive da pandemia, é de que não existe uma superioridade de nenhuma das várias formas, de nenhum dos instrumentos que permitem a gente trabalhar nesse contexto pandêmico com uma dinâmica que seja uma dinâmica mais apropriada. O que define o que é apropriado? O que define o que é apropriado é a necessidade do nosso parceiro fundamental, do nosso cliente, da pessoa que é consumidora do nosso trabalho, que é o aluno, que é o cursista. Esse sim, e evidentemente tudo isso faz com que a gente pese o contexto do que é cada especificidade de cada área do conhecimento, de cada disciplina, porque nada é absoluto no mundo do conhecimento e muito menos no mundo da ciência. Tudo é passível de ser reconstituído, reavaliado, ressignificado e, inclusive, a gente está aqui com esse mote, né? Os dos processos e rupturas de práticas educativas.
Mas o que eu queria frisar é que tudo que a gente está fazendo aqui, no meu entendimento, tá? Como um profissional que está vindo aqui ofertar uma perspectiva para vocês, que também não é a verdade absoluta, mas é uma perspectiva. A minha perspectiva é que nós temos de, inequivocamente, observar no planejamento, no contexto cujo qual a gente está trabalhando, com essa ideia de prática educativa em EAD, ou seja, a docência online, que mesmo depois do contexto pandêmico, na minha opinião, ainda vai se manter, e a gente vai explorar isso, mesmo que de forma residual, é um instrumento que a gente descobriu que tem algumas virtudes, desde que bem planejado e bem adequado, e daí vem essa primeira questão que eu estou suscitando reflexivamente com vocês, já que esse é inclusive um contexto de uma capacitação que eu estou trabalhando aqui que não se pretende ser tão instrumental. A outra capacitação que eu trabalhei com vocês na Progep, da Unifap, ela era muito instrumental. Essa aqui não é tão instrumental, a gente está muito mais pensando o que é a natureza desse contexto para melhor se relacionar não só com os nossos parceiros, que são os alunos, as parceiras, mas também com a nossa própria construção didático-pedagógica enquanto profissional, o que, por sua vez, na minha concepção, é um elemento determinante para a gente ter práticas mais eficazes e eficazes dentro de um conceito que a gente muitas vezes não toca ele, a gente tangencia ele no meio acadêmico, mas que num contexto sensível, sanitário, econômico, financeiro, psicológico como esse, ele se torna um conceito importante, que é o conceito de conforto. A gente precisa criar práticas eficazes ao mesmo tempo em que a gente cria práticas confortáveis, em que não são incômodas para os diversos tipos de atores que circulam em torno da experiência da prática educativa. Então, eu queria apresentar para vocês essa perspectiva e eu acho que já deu para colocar aqui algumas questões que eu acho que são extremamente importantes, são panorâmicas, especialmente no que diz respeito à ausência de qualquer concepção normativa sobre o que é melhor e o que não é melhor à luz das modalidades diversas, dos instrumentos diversos. Por que não há uma superioridade, não há uma hierarquia? Porque não há o absoluto no mundo da educação. Há o relativo. Há a relatividade das heteronomias, há a relatividade das autonomias, e há o que, na minha opinião, com menos conceitos e mais simplicidade no dizer, vem a ser o objetivo maior da nossa experiência, que é uma prática inteligente. Uma prática inteligente que compreende a situação socioeconômica do aluno, a situação de conectividade infraestrutural do discente, que compreende o aspecto do viés cultural de uma diversidade de pessoas que compõem esse polimórfico, esse metamórfico, né, quadro de pessoas que a gente chama de corpo discente, mas que na verdade é um conjunto muito aberto e muito plural de pessoas que a gente colabora, que a gente trabalha juntos. Então, dado o fato de que eu não tenho como, ninguém tem como, mas eu, como o estrategista da relação do conhecimento que vai ser alavancada por essa prática educativa, essa estratégia de abordagem, essa construção de um processo virtuoso e positivo para todos, confortável, eficaz, assertivo. Eu preciso ter sempre muita sensibilidade e muita capacidade de compreensão reflexiva sobre a diversidade de cada contexto e dentro de um contexto da diversidade de pessoas que ali transitam. Porque eu posso ser um excelente cientista, posso ser uma pessoa agressiva, posso ser um profissional grosseiro, posso ser um profissional demagógico, posso ser um profissional preguiçoso. Não tem uma equação da verdade aqui em jogo, né? Então, nesse sentido, o que eu acho que a gente pode e deve trabalhar aqui é com uma variedade de instrumentos disponíveis para que, por sua vez, essa variedade de conhecimentos disponíveis possa vir a se tornar útil para determinados contextos cujos quais só a nossa
capacidade de observar a realidade vai definir o que é. Então, se eu estou trabalhando com alunos que estão numa região que tem pouca conectividade, se o contexto deles, socioeconomicamente falando, é um contexto precário, se essas pessoas não têm o costume de assistir aulas sincronamente, ou se elas têm o costume, e por outro lado, se elas não têm o costume de assistir aulas assincronamente, são uma constelação, uma diversidade de fatores cujos quais a gente vai precisar aprender a ler. E é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Porque a gente está lidando com uma situação forçosa, que é a pandemia. Ainda estamos lidando mesmo com uma queda vertiginosa de mortes, ela não acabou. E tende a não acabar com tanta facilidade nos próximos anos. E, além de tudo, a gente está trabalhando aqui com uma situação forçosa e uma situação atípica. Porque, apesar de alguns de nós termos tido interesse em trabalhar com esses instrumentais diversos, nós nunca fomos praticamente obrigados a fazer isso de forma tão rápida. Então, não só é forçoso, como é urgente. E não só é forçoso, como é urgente, como ainda por cima nós não tivemos, dado uma situação absolutamente emergencial, a capacidade. Eu falo isso enquanto sistema educacional de forma ampla. No primeiro mundo, no mundo em desenvolvimento, os países europeus, os dilemas são parecidos. A gente acha que isso é uma questão muito de um determinado atraso brasileiro, mas não é. Isso foi uma situação compartilhada globalmente, os professores tendo situações absolutamente atípicas e problemáticas. Isso apenas olhando a dimensão didático-pedagógica da construção dessa prática educativa. Se a gente for olhar para o que aconteceu com as pessoas, com o que é mais importante, que são as pessoas, a gente vai ficar absolutamente chocado, porque esses alunos que nós estamos lidando, certamente em sua esmagadora maioria perderam pessoas, perderam familiares. Eu fui uma pessoa que perdi familiar, perdi minha mãe pela pandemia. Perderam empregos, porque todo o liquefazer da economia que o excepcional da pandemia criou, mais um conjunto extremamente confuso de políticas públicas para amparar e proteger empregos foi precariamente dado. Então, essas pessoas perderam vidas, alguns dos nossos alunos morreram, ou perderam pessoas muito próximas ou parentes, tiveram seus empregos derretidos, tiveram suas relações sociais esgarçadas e até mesmo seu estado psicológico deteriorado por um contexto de pandemia. Então, não é fácil e, por isso, exige muita reflexão e muita atenção. Inclusive porque, por mais que a situação tenha arrefecido, ela está longe de terminar. Então, vamos falar um pouquinho do curso, agora que eu já falei da visão, né? Esse material, ele vai estar disponível para vocês em um link, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o que é o link, onde vocês vão poder acessar todas as informações do curso de forma absolutamente simples, de modo absolutamente acessível. Vocês vão poder baixar textos, vocês vão ver tudo isso, eu vou explicar com muita calma, mas vocês vão poder baixar os textos, acessar a ementa, poder localizar toda a sorte de informação que vocês precisarem em um único link. A gente, nesses cursos aqui da Progeb, não está trabalhando com ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que nós chamamos de AVAs. Nós não estamos trabalhando com AVAs. Mas isso não nos impediu de ter um instrumento que pudesse nos ajudar nessa prática. Então, eu separei para vocês, e eu vou compartilhar aqui em tela, um link, tá? Que ele é uma árvore de links, é um Linktree. O Linktree, ele é um aplicativo, ele é um site, inclusive, aqui, olha, linktr.ee. Se vocês entrarem só nesse, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês verem como que é essa ferramenta, que é bem legal,
quando a gente não trabalha com AVA, tá? Botei aqui para o meu tradutor facilitar a compreensão. Ajuda muito a gente a fixar. Bom, primeiro que fica online e é gratuito, né? E segundo, ajuda a gente a fixar informações de forma ordenada. A gente consegue gerenciar de forma muito intuitiva. A gente integra com redes sociais e tudo. Então, a ideia dessa ferramenta, já que a gente não tem o AVA disponível, é que a gente justamente consiga, nesse link aqui, danielchaves.ap, o linktree /danielchaves.ap, a gente possa ter essa árvore de links que vai estar ementa, vão estar os textos, o link das aulas, tudo que está ligado a esse curso vai estar lá disponível de forma bem facilitada. Tá legal? Vamos voltar aqui para a ementa. Então vai ter uma carga horária total de 20 horas. Eu pretendo ter, vamos chamar assim, 4 sessões. Isso aqui é o planejamento original do síncrono, né? Com assíncrono, eu diria que são 4 baterias de conteúdo que a gente vai ver aqui, estão bem estruturadas em torno de alguns conjuntos. Basicamente, vocês vão ter, pensando nesse conforto, um tempo destinado para a leitura dessas 20 horas e um tempo de hora de aula do Daniel conversando com vocês, né? Estava planejado para estar disponível essa sessão síncrona às 14h30, então toda a tarde de todos os dias o conteúdo vai ao ar. Eu pensei o número de participantes máximo na sessão síncrona de 100, mas considerando que agora é síncrono, isso ganha uma escala que a gente ainda vai ver o tamanho. E isso aqui que a gente está vendo nesse tópico 2 é a ementa do curso, olha só. Aqui eu vou trabalhar com vocês o que é o ensino online e suas variantes, o uso do ensino remoto de modo emergencial, o papel complementar ao presencial, que é o que eu entendo que o EAD tem, ele não é absoluto, como nenhuma metodologia de ensino o é. Eu diria que o único valor absoluto nas práticas educativas há de ser o do respeito, sempre, entre todas as partes. É a única questão que é inegociável no mundo do conhecimento, é a do respeito. Vamos falar um pouquinho de design e planejamento didático-pedagógico do que é um AVA, e vamos trabalhar muito com o próprio SIGA, certo? Vamos trabalhar com o que pode ser feito em termos de avaliações e frequência, na comunicação síncrona e assíncrona e atividade em perspectiva, dispositivos, interfaces e dinâmicas, empatia, diversidade e conforto. Porque esses aspectos que eu chamaria de aspectos emocionais, tá? Não gosto muito da ideia do psicossocial, acho que é um termo meio salada, mas tem quem goste, eu respeito. A ideia de entender o componente emocional nesse jogral de relações é algo para mim extremamente importante, que não pode ser dispensado. E não está em último porque é o que sobra. Vai ter um papel central ao longo de toda a nossa experiência, tá legal? Os nossos objetivos são o de apresentar possibilidades de mobilização de saberes, competências e conhecimentos já adquiridos, ou seja, não vou acreditar que a gente está aqui aprendendo do zero, vocês não são, como eu não sou, como ninguém é, pessoas completamente vazias, nós temos experiências, mas nós vamos tentar adaptar ou converter isso de uma forma eficiente, compreensível e salutar para atividades remotas e digitais, tá? Então a ideia é fazer com que o grosso do que nós sabemos, do que nós já fazemos, seja potencializado, adaptado e convertido de modo a garantir que as práticas educativas tenham o básico de eficiência e de reflexividade necessários. Sobre como eu vou fazer isso em termos de ensino, metodologicamente, eu vou expor, né, de uma perspectiva síncrona, com formatos positivos, isso se mantém, com materiais de leitura e apoio para fixação e significação do conhecimento em tela. Essas sessões vão ser desenroladas no formato reflexão-ação, com o uso de lâminas ou slides, né, de síntese de conteúdos, contendo os roteiros e síntese das temáticas e tendo como suporte estratégias de ensino, como estudo de caso, situação-problema, entre outros. Pontualmente, eu iria disponibilizar, quer dizer, olha como a ideia do híbrido é importante, né? Esse curso seria um curso síncrono com alguns conteúdos assíncronos de apoio.
isso vai continuar. Eu vou continuar entendendo que existe um conteúdo dorsal, mas que existem questões pontuais que podem ser trabalhadas de forma acessória ou adjacente a essa dorsalidade, a essa vertebralidade do conhecimento. A gente vai trabalhar em uma avaliação crítica sobre os potenciais da educação online. Não é um curso, isso é muito importante, de elogio do ensino à distância, porque isso não vem ao caso, isso não nos é interessante. Não estamos aqui para fazer apologia, estamos aqui para observar como isso pode ser feito, refletir e ponderar sobre processos e rupturas. A gente vai utilizar o espaço de aprendizagem, né? A sala de aula das tecnologias digitais em rede, as TIC, ao molde de videoconferências e utilizando um AVA. Então, isso que eu mostrei, que é o Linktree, será o nosso AVA, a nossa árvore de links, tá? Mas eu vou trabalhar com vocês diversos outros exemplos de AVAs que são extremamente importantes, como o SIGA-A, que nós já temos na Universidade Federal do Amapá funcionando. Ele é um exemplo absolutamente importante de AVA, tá bem? E a gente vai trabalhar com arranjos espaço-temporais diversos e flexíveis, que é uma coisa que me encanta muito. A ideia de flexibilidade na conexão entre educadores e aprendentes geograficamente dispersos e dispersos em função de processos comunicacionais que também são diversos. A diversidade ela é fractal hoje em dia, gente. Ela é um conceito que tem camadas e camadas e camadas, as quantas a gente quiser. De alguma forma, a gente vai pensar como o EAD é complementar ao presencial, de outro, como ele é um substitutivo, variando os diversos contextos, a pleiade de contextos a se observar. Então, sempre com muita flexibilidade, com muita capacidade de olhar o prático, olhar como as coisas são no mundo da nossa educação à distância em contexto pandêmico e refletir sobre isso, tentando aprimorar, gerar melhorias, gerar mais conforto para a nossa relação com esse contexto que não é um contexto que a gente está acostumado e que não precisa ser hostil, desde que a gente se prepare. Então eu vou começar aqui o curso com essa apresentação. Vamos trabalhar o que é o ensino online digital remoto, design e planejamento didático-pedagógico para o AVA, no terceiro item. No quarto item, comunicação, atividades, avaliações e frequência. Dispositivo, e no último, para fechar, dispositivos, interfaces e dinâmicas de forma conectada, muito importante, com empatia, diversidade e o conforto. Por que empatia não está junto de comunicação? Porque eu entendo que a gente precisa ter essa percepção do que é o diverso, especialmente quando a gente está lidando com instrumentalidades digitais, com o maquinário do software. Por quê? Porque o relacionamento entre homem e máquina, entre Homo sapiens e as máquinas que nós criamos, é uma relação que pode ser muito boa, mas pode ser uma relação muito difícil. Então, tentar ao máximo criar uma atmosfera razoável do ponto de vista das relações sensoriais e semânticas com esses dispositivos, com essas interfaces, é algo muito importante. É muito importante. E eu achei que era importante a gente conectar aqui. Mas eu poderia dizer a vocês que essas duas últimas sessões têm muito a ver. E aqui toda a bibliografia básica vocês vão poder acessar também. Eu vou mostrar para vocês essa bibliografia aqui. Olha só, já está tudo na mesma pastinha. Essa pastinha, por sua vez, vai ser disponibilizada para vocês, tá? Já está sendo no momento que eu estou falando, através do Linktree. E vocês vão poder acessar todas as leituras, não vão ter que procurar nada na internet, está tudo aqui, tudo respeitando direitos autorais, que é um assunto que a gente vai trabalhar, tudo de forma confortável para que a gente tenha uma experiência a mais funcional possível. Tudo bem? E com isso eu encerro a apresentação desse material de trabalho para vocês, desde já agradecendo muito a atenção de todos, de todas, e deixando claro que vocês, como eu, somos pessoas que estão lidando com um mundo que está de ponta cabeça, porque ele é diferente de tudo que a gente conhecia, e a gente está lidando com um refazer muito acelerado. A Covid-19 ela acelerou muito o andamento de certas coisas que já eram muito aceleradas.
e fez com que esse mundo em transformação se transformasse em um mundo que a gente é obrigado a lidar com coisas que a gente nunca lidou. E tem muito a ver com o que é o século XXI, mas isso é uma coisa que a gente vai conversar mais à frente. Então, eu queria agradecer muito a presença de todas e todos. Queria dizer que, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Queria novamente agradecer a Progep, através do seu departamento de desenvolvimento de pessoas, da divisão de capacitação e educação profissional, da gestão da universidade como um todo, ou seja, desde o professor Júlio até o pró-reitor Izan, a diretora Jéssica, a Eliane, que trabalha diretamente na DCEP, nessa divisão de capacitação e educação profissional, todas essas pessoas, e muitas outras que eu poderia nomear aqui na Progep e na reitoria, que estão trabalhando de forma muito séria nesse sentido de capacitar e levar isso como uma pauta importante da gestão de pessoas da universidade. Então, por agora eu me despeço de vocês, agradeço muito a sua atenção, espero que seja um bom curso e espero que essa apresentação tenha sido a mais eficiente possível, tudo bem? Para fazer com que vocês tenham a melhor experiência possível, que é o que verdadeiramente me interessa e certamente interessa a todos. Um abraço grande para todo mundo, muito obrigado pela atenção, valeu e tchau, tchau.